Fala galera, Ricardo Riamonde mais uma vez aqui com os conteúdos semanais. Vamos lá galera, hoje a gente vai começar algo diferente aqui, a gente vai começar um como fazer. Muita gente pergunta como eu faço o desenho de um olho, como é que eu faço uma magia, como é que eu posso fazer um efeito de brilho, como é que eu posso fazer uma árvore, enfim. Várias pessoas pedem esse tipo de material, que são espécies de tutoriais de como resolver um assunto, tá? O que eu queria deixar claro para a gente poder começar aqui é que para que a gente saiba como fazer algo, a gente sempre parte para a famosa observação. Tá? Então eu posso passar um método aqui, uma solução para vocês resolverem um assunto, mas a gente precisa ir lá no real ou em alguma outra referência para entender como que aquilo funciona. Então por isso que eu trouxe aqui duas referências, já que a gente vai fazer um fogo aqui, eu trouxe duas referências de fogueiras, tá? E por que eu trouxe duas referências e não só uma? Porque é sempre importante a gente fazer uma pesquisa daquilo que a gente precisa resolver ou precisa estudar. Então a gente sempre começa fazendo essa pesquisa. Por que isso é importante? Para evitar a famosa frustração. Ah, eu não sei fazer. Calma, calma. Você sabe fazer, você consegue aprender a fazer no momento que você realmente se disponha a entender como as coisas funcionam. Então a gente vai partir sempre desse princípio. Como que eu percebo e observo e entendo como determinado assunto, objeto, tema funciona. Então aqui eu trouxe essas duas imagens porque eu gostei muito dessa fogueira aqui, da imagem, vamos colocar aqui a imagem número 2 e aqui a imagem número 1. Então a imagem número 2 tem um desenho, tem um shape, tem uma forma muito interessante da fogueira. Ela tem um movimento para cima, ela gira, faz um movimento em espiral. Isso provavelmente tem a ver com questão do ar envolvido. A gente não precisa entrar em detalhes tão técnicos assim, mas a gente tem esse movimento que sobe. E aí ela tem um shape bem interessante, se a gente simplificar ele ao máximo. Quando eu falo shape, eu falo a forma. Ela tem uma forma bem interessante, que é sempre interessante a gente buscar, quando a gente vai desenhar algo ou pintar, que a forma tenha algo de assimetria, né? Se eu comparar os dois lados, por exemplo, eu posso fazer uma fogueira que tenha esse movimento, e eu posso, vamos dividir no meio, fazer uma fogueira como aquela lá, ó. Ela faz isso aqui, aí esse lado vem maior, esse lado vem para cá. Isso aqui é um desenho assimétrico, ou seja, se eu divido ele no meio, o lado direito ele vai ser diferente do lado esquerdo. Aqui eu fiz um desenho simétrico, onde a direita e a esquerda são desenhos iguais, são elementos iguais. Então, para algumas coisas a simetria vai ser legal e para outras a assimetria vai ser melhor, vai ser mais interessante. Geralmente, desenhos assimétricos, pinturas assimétricas são melhores, né? Mas vamos lá, não vamos nos estender demais aqui. Então, eu escolhi a imagem número 2 como a forma que eu gostei e a imagem número 1, o que ela tem de melhor em relação a imagem número 2 são as cores, né? Então aqui eu tenho um elemento muito estourado, né? Eu perco detalhes, mas aqui eu tenho uma variação de cores bem legais, né? E o que a gente percebe na relação do fogo aqui? Então primeiro que ele é uma coisa mais etérea, então ele meio que se mistura também com áreas de transparência para que a gente consiga ver algo do fundo. E nas zonas mais quentes, mais internas, a gente tem esse branco estourado aqui, né? A gente tem um elemento bem claro e ele vai se dissipando ao longo do percurso. Então é o que a gente vai buscar na nossa pintura aqui dessa fogueira, desse fogo, na verdade. Então vamos explorar um pouquinho ambas as referências. Então, para simplificar o processo, primeiro eu deixei um fundo acinzentado mais escuro para que eu possa sentir esse efeito de luminosidade e eu vou criar um layer novo. Lembrando que se o meu fundo for branco, eu perco parte dessa sensação de luminosidade. Não é impossível de fazer, mas essa sensação diminui. Por isso que o meu fundo ele é mais escuro. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um pincel bem simples, dos básicos aqui, ó, redondinho, sem ter as bordas esfumaçadas, tá? Aqui, esse carinha aqui. Eu tô com a minha transferência aqui, o transfer ligado, para criar essa sensação de transparência de acordo com a pressão da minha mão, da minha mesa digitalizadora. Eu também tenho ponta ligada. Eu vou deixar a ponta ligada porque a gente vai brincar com uma coisa
que tem a ver com gestual. Isso é uma coisa bem importante de vocês buscarem no trabalho de vocês, que é a gente ter essa fluidez, essa diferença de traço, de espessura, de movimento. Isso é algo que no meio digital às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, mas conforme a gente vai praticando, a gente vai entendendo, vai pegando essa fluidez do gestual para que as coisas não fiquem tão duras assim. Então a gente vai buscar aqui fazer uma primeira massa do que a gente vai produzir aqui desse fogo. E é claro, eu vou escolher uma cor aqui. Eu vou começar com uma base mais escura, porque depois a gente vai trazer informação de luminosidade. Então eu posso começar dessa forma, eu posso até desligar essa transparência e fazer uma massa mais sólida. E aí o que a gente vai buscar? Uma forma que a gente vai ter esse desenho do fogo aqui, né? Então eu vou olhando também a minha referência e eu vou buscando, ó. Aqui é bem, não tem certo ou errado. A gente vai aqui buscar fazer uma forma que ela fique interessante, mas que a gente possa também mexer nela. Então eu vou olhando a minha referência e de repente falar, ó, aqui eu posso dar uma quebradinha nela, posso jogar ela um pouco mais para lá, depois ela vem para cá de novo, até ela ter uma pontinha aqui para cima. Tem umas áreas que elas são separadas, ó. Como o meu pincel está totalmente sólido, eu vou preenchendo as áreas que eu sinto necessidade e eu estou variando o tamanho, porque eu tenho um controle melhor dessas possibilidades aqui das pontas, né? Ó. Então eu não vou deixar uma coisa totalmente fechada, ó. Vou abrindo alguns detalhezinhos. Isso eu até poderia fazer no final, se eu quisesse, mas eu quero já trazer alguma coisa um pouco mais interessante aí. Seria possível fazer com um laço, se eu quisesse, também daria para fazer áreas de seleção e depois eu preenchesse, mas eu estou fazendo no pincel porque a ideia nesse daqui é simplificar ao máximo, para que vocês possam também executar aí. Vocês perceberam que eu parti de uma forma maior, certo? E dessa forma maior eu fui colocando elementos menores na construção. Isso tem a ver com linguagem da forma. Então eu estou trabalhando uma forma, nesse caso, com um aspecto mais triangular, e aí eu venho inserindo pequenos elementos para complementar essa forma. Então beleza, já temos aqui uma base e ela tem aquele movimento de espiral para cima, certo? Então vamos agora trazer um pouquinho mais de informação. Então esse cara é a minha base, tá? Eu vou criar um novo layer e agora eu vou pegar um pincel desses mais simples de novo, só que agora ele tem as bordas esfumaçadas, porque eu vou começar a fazer um efeito de um brilho, mas por enquanto bem leve. Eu quero sair dessa massa tão sólida para começar a trazer, olha só, umas áreas um pouquinho mais esfumaçadas. Eu particularmente, eu não trabalho muito no meu processo com um brush soft, assim, com as bordinhas esfumaçadas. Eu não gosto muito do resultado, mas aqui vou baixar a opacidade e o flow, colocar uma pontinha de novo nele. Eu vou fazer também aqui, ó, algumas áreas a mais do que a gente fez inicialmente, já pensando nessa suavidade que existe ali de algumas áreas, tá? Ó, então a chama tem áreas que ela não é tão marcada como eu tinha feito, então vamos trazer algo mais suave, ó. Então a gente começou com uma massa sólida, agora estamos fazendo aí uma massa mais suave. Lembrando que aqui é legal vocês, eu sempre falo isso, é legal vocês experimentarem, pessoal. Não tem soluções prontas, tem caminhos, tem métodos, tem passo a passo, mas vocês precisam executar, precisa fazer, precisa experimentar, testar, né? Comprovar se é realmente daquela maneira. Então é preciso sempre essa prática, esse estudo, essa experimentação, seja com valores, com luz e sombra, com cor. Então, olha lá, saímos da massa sólida, trazendo detalhes com umas massas mais suaves. Agora a gente precisa começar a trazer, a forma já está bem interessante, e a gente precisa começar a trazer a sensação de luminosidade. Então eu vou criar mais um layer novo. Eu poderia trabalhar em cima desses layers, mas eu vou fazer mais um novo. Então agora eu vou experimentar um modo de layer diferente. Então a gente tem vários que vão resolver a nossa situação,
Eu vou fazer um que eu gosto bastante. A gente poderia fazer um overlay ou um hard light. Eu uso muito o hard light, mas como geralmente ele às vezes tem uma atuação mais forte, eu vou ir com um mais leve, que é o overlay. Então vamos experimentar aqui. O que acontece se eu passar nesse layer novo em overlay, essa cor, ó. Vocês estão vendo que ele está trazendo um tom avermelhado um pouco mais forte, né? E aí a gente tem que começar, por enquanto a gente fez uma base, mas a gente vai começar a variar cores e saturação, olha só, ele vai começar a ter um aspecto diferente. Se eu começar a clarear também para o amarelo, ele começa a trazer elementos diferentes. Vou mudar ele para hard light para vocês verem a diferença. Ó, overlay, hard light ele é um pouquinho mais forte, tá? O overlay ele é mais suave. E o que a gente vai fazer aqui? Trabalhar primeiro com a cor base que a gente está fazendo. Vamos trazer algumas massas para dar uma estouradinha nessa cor, ó. E aí eu vou fazer como o princípio que eu tenho na fogueira. As áreas internas elas são mais saturadas, são mais quentes, né? A cor muda mais. Então vamos experimentar, ó, trazer elementos dentro. Eu já fiz um pouquinho, ó, já mudou, já trouxe uma saturação, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou clarear um pouco mais e vou mudar a cor para o amarelo. Uma coisa muito importante quando a gente faz brilhos, evitem o branco. Esse é um grande problema que as pessoas fazem. Elas vão, eu quero pôr um glow, um brilho, ela vai no branco e aí fica tudo esbranquiçado. A gente pode chegar no branco, mas antes de chegar no branco a gente vai passar por variações de claro e escuro da mesma cor, no caso de claro da mesma cor, e variando também as cores, não precisa ser só a mesma cor. Então aqui eu estava num tom mais avermelhado, agora ele está começando a caminhar para o amarelo. Então aqui, ó, eu já começo a ter uma diferença desses elementos. Eu estou usando o soft, mas eu posso também usar um brush um pouquinho mais marcado, como eu fiz inicialmente. Então eu vou fazer o mesmo tipo de desenho que a gente vinha fazendo, ó, aquela ideia do gestual, né? Só lembrando que as áreas mais internas, elas têm essa coloração que vai ficando mais clara. Vou pegar de novo um airbrush, mais softzinho, mais suave, e vou pôr um pouco mais do amarelo presente aqui. Aí eu vou pegar a área mais central, ó. Tudo eu tô fazendo no mesmo layer lá de overlay. Ó, se eu fizer uma camada externa, ele dá um brilhinho, mas não é a cor que eu quero. Eu vou deixar para esse glow externo outro layer aqui. Agora eu vou criar um layer novo e eu vou experimentar um outro modo de cor. Eu vou testar aqui um Color Dodge. O Color Dodge traz umas cores bem interessantes. Vou pegar de novo esse brushzinho aqui e olha só. Olha o que o Color Dodge ele começa a fazer. Ele começa a dar um estouro maior de luz. Então eu vou usar ele só com um pouquinho mais do laranja e vou começar a fazer áreas internas mais fortes. Lembra que eu estou usando a primeira referência como cor. Então eu não vou estourar tanto como essa segunda aqui. Então vou lá, ó, começar a trazer elementos, de novo com aquela ideia mais do gestual, ó. Por que eu já não estou indo para o branco? Porque eu posso fazendo isso, o ideal é que eu vá fazendo em camadas, tá? Para que fique mais interessante visualmente. Ó, como o Color Dodge ele dá umas estouradinhas, eu já vou levando para outras áreas também. E dependendo de como está a informação por baixo, o resultado fica um pouco diferente. Eu gosto de trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo, porque aí eu vou comparando como uma está ficando em relação à outra, adiciono mais informação. É um processo bem orgânico isso aqui, tá, galera? E aqui eu tô também lembrando que eu tô estilizando de certa forma a pintura, tá? Não estou buscando um efeito realista, tanto que eu estou exagerando aqui nesse amarelo, tá? Lembrando quase uma coisa meio desenho animado aqui, né? Não estou com aquela coloração exata ali da imagem, da referência fotográfica. Vou pegar um pouquinho mais de um laranja mais escuro, para algumas áreas eu não preciso estourar tanto. Então já fizemos aí mais uma camada. Vou fazer mais um layer de Color Dodge de novo. E agora eu vou pegar um airbrush, o de borda suave, e vou pegar um amarelo, só que agora eu começo a querer pôr mais branco. Vamos experimentar aqui, ó. Olha lá o que ele começa a fazer. Na verdade, acho que eu vou até pôr perto do branco, porque agora eu quero
fazer um teste com Linear Dodge. Vamos mudar aqui um pouquinho. Ó, acho que vai ser mais esse Linear Dodge aqui. Porque agora eu quero dar uma estourada maior nas áreas internas. Eu quero fazer mais esse aspecto do branco que tem ali. Então vamos experimentar com Linear Dodge. Então eu usei Overlay para uma camada inicial, Color Dodge para trazer os brilhos e agora o Linear Dodge. Se eu continuasse com o Color Dodge, eu também consigo. Ó, se eu mudar Color Dodge aqui, é que ele fica mais pro amarelo. O Linear Dodge ele estoura um pouquinho mais e é o que eu estou buscando aqui. Mais uma aparência esbranquiçada, tá? Por que a gente só faz em alguns pontos? Porque a gente tem uma coisa chamada ponto de interesse. Se eu começar a fazer tudo muito por igual, eu perco essa relação de ter um ponto que chame a atenção para que depois a leitura vá para as outras áreas também. Um pouquinho de branco aqui para dar uma estourada maior nesses, ó. Vocês viram que eu fui fazendo camadas, né? Passando de um vermelho para um laranja mais claro, chegando no amarelo e aí entrei com um branco. Porque se eu fosse com um branco direto em cima do vermelho, olha só como ele fica pobre e tal, ele fica fraco. Agora quando eu tenho essas camadas, né? Então vamos fazer aqui um referencial para vocês verem. Então a gente começou com algo aqui, nessa linha, aí a coisa foi para um laranja, e ela foi indo para um amarelo, mais um pouquinho de amarelo, até um momento que a gente começa a ir para algo próximo do branco. Então essa escala é importante ter, né? Vou até inverter ela aqui, fica mais fácil, né? Fica mais coerente com a fogueira aqui, com o fogo. Né? Então eu começo camadinha. Se eu pulo do vermelho e ponho o brilho branco, isso aqui fica extremamente pobre. Isso é uma regrinha de cores. Sempre que vocês quiserem fazer uma variação interessante, misturem mais as cores. Antes de clarear na área do branco ou escurecer no preto, existe uma variação de tonalidades, de saturação nesse processo, dependendo do que você está fazendo, que vai deixar mais interessante. E aí já chegamos num resultado bem interessante aqui, né? O que a gente pode fazer um pouco a mais é experimentar, se quiser, forçar a sensação de um brilho externo. Então eu vou criar mais um layer, colocar de novo aqui um Color Dodge para vocês verem, só que dessa vez tem que ser um brush bem soft, sem a ponta aqui, maior, ó. E aí eu posso pegar um tom mais quente, ó, mais do avermelhado. Em algumas áreas, se vocês quiserem, a gente força esse elemento do glow aqui, da sensação de brilho. Eu acho que nesse caso nem precisaria, mas fica aí para quem quiser acentuar. E por último, caso haja realmente a necessidade, eu vou usar mais um layer aqui em Color Dodge. Dessa vez pegar um pincel mais hard de novo, com pontinha, vou tirar a transparência. E eu posso fazer alguns elementinhos menores, ó. Tipo umas faíscas, poderia usar uma textura, ó, poderia ter uns elementinhos aí a mais para criar uma vida maior aí, né? Umas faíscas saindo desse elemento. Se a gente encher demais, a gente perde também o propósito, tá? Então, importantíssimo nesse processo é variação da cor. Claro que a gente usou os modos de layers ali para ajudar esse processo de brilho. A gente conseguiria fazer também sem eles, essa variação de cor já ajudaria bastante. E outra coisa que foi importante pensar, como eu fiz no começo, massas maiores para massas menores durante o processo da pintura. Então esses dois princípios, massa maior, a gente começa do maior para o menor, e variação de cor, a gente já consegue aí resultados bem interessantes daquilo que a gente queira produzir. Eu fiz um fogo, isso aqui poderia virar facilmente uma magia, né? Se eu quisesse mudar as cores aqui, ficaria interessante também. Fazendo rapidamente um layer de Hue Saturation aqui para vocês verem, se eu mudasse as cores, ó, eu começaria a ter de repente uma magia aí, ó. O princípio é muito parecido. Claro que eu teria um controle maior, né, para conseguir a variação de cor que eu queira, mas olha lá, já virou, saímos do fogo para a magia. Beleza, galera? Isso é a vantagem da gente trabalhar aí com os meios digitais.
Então é isso, galera. Dessa vez espero que vocês tenham curtido aí esse como fazer e cada vez mais vou trazer esse tipo de conteúdo para que vocês acompanhem e comecem a principalmente aplicar naquilo que vocês fazem, meus queridos e queridas. O negócio é fazer, é botar a mão na massa, tá? Ficar assistindo tutorialzinho só por assistir não vai levar ninguém a nada. É divertido, né? É um entretenimento, mas se você quer realmente começar a adentrar ou evoluir dentro do processo das artes digitais, é mão na massa, não tem outra desculpinha. Beleza, galera? É isso aí, a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais.